10 sinais de que sua espiritualidade está com probleminhas e o último é o pior de todos. Hoje a gente vai ver o segundo capítulo do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do Peter Scazzero. E esse é um livro profundo sobre as emoções, sobre saúde emocional dentro da igreja. Estou no capítulo 2 e esse capítulo vai tratar sobre 10 motivos, 10 sintomas de que uma pessoa está espiritualmente doente. Ou seja, a pessoa ela ainda não atingiu um nível mais profundo de amadurecimento no quesito espiritualidade. E como foi mencionado no capítulo 1, fazendo a contextualização, o autor ele mostra um iceberg da espiritualidade, como pessoas, né? O iceberg de cada pessoa no quesito espiritualidade. E ele mostra que nós permitimos a transformação apenas dos 10% que estão acima, que é a ponta do iceberg, que estão visíveis aparentemente. Nós começamos a frequentar a igreja, nós começamos a limpar algumas coisas internas, né? Alguns vícios, alguns palavrões que se deixa de falar, algo do tipo, mas os 90% enraizado, que mostram os padrões repetidos, enraizados de pecado, normalmente não se permite a transformação nem que Deus toque. E aí por isso se mostra uma espiritualidade emocionalmente doente, porque mudou apenas na aparência, mas todo o resto está encoberto, que é onde está mais enraizado, onde está a raiz do problema. Eu vou mostrar aqui os 10 sinais, né, de que há esse problema com a pessoa, e o último é o pior de todos. Gente, o primeiro é o seguinte: usar Deus para fugir de Deus. O que isso significa? Por exemplo, quando você faz a obra de Deus para satisfazer a si mesmo e não a Ele. Quando você faz coisas em seu nome que Ele nunca lhe pediu para fazer. Quando as orações são realmente sobre Deus fazer a sua própria vontade, sem submissão à vontade dele. Quando se usa a verdade de Deus para julgar e desvalorizar outras pessoas. Quando exagera as realizações por Deus para competir com outras pessoas. E se você se identifica com algum desses exemplos, já é um sinal de que você está usando Deus para fugir de Deus. Não está, na verdade, no centro da vontade dele. Isso aqui não é como crítica, sabe? É interessante a pessoa receber isso como uma autoanálise, sabe? Como algo que vai fazer a gente crescer, vai fazer a gente fazer a gente discernir o que estamos fazendo, né? E é porque normalmente podemos fazer sem querer, muitas vezes, né? Podemos fazer sem estar percebendo. E aí essas exemplificações ajudam a pessoa a discernir. Então, o próprio autor, ele se expôs, sabe? Ele disse que faz isso também, e ele é pastor, entendeu? Ele diz assim: quando eu crio uma grande quantidade de atividade para Deus, ignoro áreas difíceis da minha vida que ele quer mudar. Então, às vezes a gente faz o quê? Fica se atarefando. Não, eu estou fazendo isso porque eu quero ser um bom cristão, e faz mil e uma coisas, mas aquilo que Deus quer falar com você, você não está ouvindo, porque às vezes você está tão ocupado e você não ouve. E é um tema muito delicado, sabe? Então eu estou falando aqui com o maior nível de cuidado possível, porque quando a gente fala de emoções, são palavras que tocam, sabe? Nosso interior. E, então, vamos falar com leveza, vamos falar sem críticas, sem estar julgando, vamos falar aqui como que está aprendendo, sabe? Então vamos lá. Segundo motivo, segundo sintoma: ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. E é o seguinte, normalmente, quando a gente começa a sentir raiva, tristeza, medo, a gente quer logo, opa, não vou dar vazão ao pensamento e tal. Sendo que, conforme o autor traz no livro, o que acontece é que essas emoções podem estar intrinsecamente ligadas ao seu propósito. Então, o motivo de raiva seu pode estar diretamente relacionado a algo que Deus pode usar você para lhe curar, para curar outras pessoas, que é o propósito. E é interessante que as emoções muitas vezes são tratadas como um tabu, sabe? Como que, eu sinto medo, eu sinto tristeza, eu sinto vergonha. Mas, gente, sentir é natural do ser humano, faz parte. Nós temos emoções das mais diversas, mais intensas, muitas vezes. E não podemos simplesmente minimizar ou negar. A gente pode discernir e tratar isso dentro da gente. E olha o que o autor fala.
Na medida em que somos incapazes de expressar nossas emoções, permanecemos debilitados em nossa capacidade de amar a Deus, aos outros e a nós mesmos. Nossos sentimentos são também um componente do que significa sermos feitos à imagem de Deus. Eliminá-los de nossa espiritualidade é tirar um pedaço de nossa humanidade. Olha que interessante, sabe? E vamos para o próximo, que seria morrer para as coisas erradas. E aí, quanto é que a gente pode aprofundar nisso, hein? Porque o autor vai citar Lucas 9:23, e diz assim: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E muitas vezes, realmente, esse é um versículo mal compreendido, porque interpretamos o seguinte, que nós precisamos mudar tudo, botar uma máscara assim, que nós somos nossa, sei lá, nossa personalidade, nosso jeito específico, e mudar totalmente, se adaptar a um novo padrão, ao que estamos vendo na igreja. Sendo que não é isso que Deus está propondo. O que Deus está propondo, o que Deus está dizendo é negue seu pecado, né? Negue sua pecaminosidade, entendeu? Negue todos os padrões do mundo que remetem ao pecado. E não significa de jeito nenhum que quanto mais miserável, quanto mais você sofrer, quanto mais triste você for, mais Deus vai lhe ver, mais você vai estar mais próximo de Deus. Não é esse o padrão. Até porque Gálatas fala os frutos do Espírito, que são alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz. Então, não tem a ver com sofrimento, com dor, tem a ver com o pecado, esse versículo. Com eliminar os padrões de pecado que realmente muitas vezes estão enraizados e precisamos mudar alguns aspectos. Tipo, a forma como eu falava antes, por exemplo, um exemplo meu. Antes de eu me converter, eu era extremamente irritada. Eu era extremamente briguenta. Uma pessoa chegava para mim e eu já queria postar um fora, alguma coisa assim, se falasse qualquer detalhe, sabe? Que eu percebesse que eu não gostasse. E isso eu tive que mudar muito em mim, trabalhar muito em mim. E esse é um exemplo, sabe? Porque essa é a mudança que Deus quer. Nós somos filhos dele, é como um pai, né? O pai vai corrigir o filho para estar no caminho certo. E tem um ponto interessante dessa parte, que é o seguinte: o autor ele traz um exemplo de quando ele pergunta às pessoas: me diga quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, suas aspirações. E o que acontece é que quando ele recebe a resposta, as pessoas vão e falam assim: não, mas não sei, como assim? E aí é interessante porque tem um momento que ele conta uma experiência em que ele perguntou a algumas pessoas quais eram seus sonhos, suas aspirações, seus desejos. E elas ficaram sem entender a pergunta e mandaram uma pergunta de volta. Como assim? Não é esperado que nossa maior aspiração seja ir ao céu, seja nossa única esperança, servir a Jesus. E, e não é exatamente isso, sabe? Não é exatamente isso. É isso que ele explica. Porque Deus, ele conhece nossos corações, sabe? Ele conhece nosso ser de uma forma mais profunda, né? Nossa intimidade. E olha o que ele fala. A verdade é exatamente o oposto. A intenção de Deus é o nosso mais profundo ser, mais verdadeiro, que ele criou para florescer à medida que o seguimos. Deus favoreceu cada um de nós com certas qualidades essenciais que o refletem e o expressam de uma forma única. Parte do processo de santificação realizado em nós pelo Espírito Santo consiste em remover as falsas ideias que acumulamos e deixar que surja nosso verdadeiro eu. Então, Deus pode usar nossos talentos de diversas formas para a glória dele. Ah, se tem uma pessoa que é da área de arquitetura, ela pode fazer projetos para a glória de Deus. Se tem uma pessoa que é advogada. Então, ela pode trabalhar, principalmente nessa profissão, né? Atuar de forma justa, sem sem corromper seus valores e, através disso, exaltar a Deus também. Porque temos que superar essa mentalidade de que quando servimos a Deus tem que ser somente dentro da igreja. Porque é necessário ter uma cosmovisão cristã, uma visão cristã do todo, em que o cristianismo está em todas as áreas. Quando eu estou como aluna no colégio fazendo prova, e no fato de eu não estar colando de outros, sabe? Fazer a prova de forma honesta. No trabalho, sendo um bom empregado, um bom trabalhador. E em todas as áreas da vida, aonde formos. E essa é a essência desse terceiro sintoma. Quarto sintoma: negar os impactos do passado sobre o presente. Gente, isso aí tem um pouco até a ver, né, com esse anterior, que muitas vezes nós viemos de famílias em que fomos ensinados
alguns padrões, até normalizados, algumas coisas que não são corretas. E aí tendemos a entender que são normais. Mas é essa importância de olhar para o passado e perceber que precisamos ressignificar algumas coisas, ter o discernimento de algumas coisas, para que no presente você esteja curado. E, na verdade, precisamos retroceder para nos livrarmos de padrões doentios e destrutivos que nos impedem de amar a nós mesmos e as outras pessoas como Deus planejou. E concluindo esse vídeo de hoje, a parte 1, vamos para o sintoma número 5, que é dividir nossa vida entre o compartimento secular e sagrado. Esse é um tópico sensível, porque durante muitos anos da tradição da história da igreja, essa foi a mentalidade, né? E é algo delicado e precisamos melhorar, inclusive com o passar do tempo, né? À medida que a igreja está também crescendo, avançando, porque há um problema que isso gera, em que as pessoas estão vivendo a igreja, né? Indo às igrejas, tipo, aprendendo da Bíblia, mas na prática estão vivendo um estilo de vida muitas vezes semelhante a quem não tem os mesmos princípios cristãos. E não falo isso como forma de julgamento, mas como forma de análise e de contextualização, porque há uma falta de ensino sobre isso, da forma como viver, né, no dia a dia, no trabalho, na faculdade, onde a pessoa estiver, e por essa carência de ensino que isso acontece, entendeu? Então, sendo trabalhado esse tema, esse assunto, sendo ensinado, né, nas igrejas, dando mais abertura para isso, de que, se você é cristão, você não pode colar na prova, por exemplo. Você não pode ficar pegando a resposta do coleguinha, né? E pequenos detalhes que mostram que a pessoa tem princípios cristãos. Então, esse é um tema um pouco delicado, que é uma realidade de muitas igrejas, né? Uma realidade gigantesca, mas que também é importante trazer à tona para que possamos nos aprimorar, perceber essas coisas, né? Então, outros exemplos. Eu sou cristã, então eu tenho que ser uma pessoa ainda melhor no trabalho. Eu não posso ser aquela pessoa que está criando conflitos, não posso ser aquela pessoa que está fazendo as coisas erradas. Pelo contrário, tem que fazer tudo certo. E como a própria Bíblia fala, né? E isso mostra que estamos fazendo como quem faz para Deus, né? É para nosso chefe, mas como quem faz para Deus. Então, há vários princípios. Por exemplo, no casamento, há muitos. O casamento é um tema delicado porque as famílias hoje em dia estão sob um ataque profundo, sabe? Você ter uma família unida hoje em dia é sinônimo de sucesso, sabe? Muitas vezes é a exceção, não é a regra. Então, a família é o maior exemplo de que você é um cristão que sabe separar, né? Na verdade, que você sabe unir, né? Que não existe visão secular e visão do sagrado. Está tudo no mesmo, na mesma cosmovisão cristã. Está tudo como um todo, sabe? E isso faz toda a diferença no quesito saúde emocional, né? No quesito maturidade espiritual. E vamos para o próximo vídeo em que eu vou trazer os últimos sintomas da espiritualidade doentia. E vocês estão vendo que é um assunto muito aprofundado, sabe? É um assunto com muitos detalhes e delicado muitas vezes, né? Mas vamos estar estudando, aprendendo mais e nos autoconhecendo, trazendo nosso discernimento, né? Das coisas que estão acontecendo, para que a gente possa amadurecer também e crescer cada vez mais.